Como estão as vozes na tua mente? Aquele monte de vozes que ficam falando o tempo todo no nosso ouvido, na nossa cabeça, que nos desafiam, aquelas vozes que não querem calar na nossa mente, que a gente deita e levanta e aquela vozinha tá ali na nossa mente, no nosso ouvido, martelando. Né, Rosane? Tem uma vozinha na tua mente que não quer calar? Boa noite. Então, eu vou contar uma história. A história da mariposa e da abelha. Para a gente entender melhor sobre essas vozes da nossa mente. A maioria das pessoas são como a mariposa, que ficam vagando, né, pela vida sem um propósito, com aquele piloto automático ligado, né, do trabalho para casa, de casa para o trabalho, final de semana os afazeres da casa, e assim vai. Muitas vezes está tão no piloto automático que não sabe nem por que está fazendo isso, né? Qual o propósito? Já se sentiu assim no piloto automático? Que os dias passam e a gente nem vê? Mas antes de contar essa história, eu quero te falar que eu estava na dúvida. Eu não sabia se eu entrava aqui para conversar contigo ou se eu ficava olhando para a lua. Porque a lua está hipnotizante. E aí eu pensei, só um pouquinho que eu vou colocar o microfone aqui para melhorar. E aí eu pensei, como eu vou resolver isto? Usei um pouquinho da minha inteligência e arrumei um lugarzinho aqui aonde a lua está aparecendo. Assim vocês podem ver a lua e eu posso ver a lua também e tá aqui conversando contigo ao mesmo tempo. Porque senão eu ia ficar parada olhando ela. E aí eu consegui resolver esse dilema entre falar contigo ou ficar olhando a lua. Estão gostando da lua? Deu certo? Eu tô na frente da janela do meu quarto, falando com vocês. Então, eu comecei a falar sobre a história, né? Dos dois tipos de pessoa. Que é, um tipo é o tipo mariposa, que fica vagando por aí, procurando distração, procurando alguma coisa que anime a pessoa, que distraia, que tire o estresse, o cansaço, né? Ela quer se distrair, ela não quer parar para pensar sobre o que está fazendo ou o que está sentindo, ela só quer se distrair. Vocês conhecem alguém assim? Ou vocês conseguem perceber pessoas assim? Que estão sempre buscando se distrair, né, em alguma coisa? E parece que elas estão, né, no piloto automático. Algumas se distraem, outras não, mas estão no piloto automático, né? Casa para o trabalho, trabalho para casa, não faz nada diferente, né? E muitas vezes essas pessoas não têm um propósito, nem sabem por que estão fazendo isso.
E a mariposa, ela é assim, né? Lembra como é a mariposa? Ela anda vagando de lugar em lugar, não para quieta, e tá sempre procurando algo novo, uma distração nova, né? Mas ela não chega a lugar nenhum. Essa é a mariposa, tá? Pessoa mariposa. Tá sempre procurando algo, não sabe o que procura e não chega a lugar nenhum. E tem também a pessoa abelha, que é aquela que trabalha, né? E se prepara para os tempos difíceis. Ela trabalha não só o trabalho físico, mas ela trabalha a sua mente, né? O seu corpo, o seu emocional. Ela se prepara. A abelha está sempre trabalhando, fazendo algo, ela dificilmente está parada, mas ela sabe o que ela está fazendo. Ela tem um propósito. Ela sabe por que ela está fazendo isso. Né? Quem assistiu aquele filmezinho B-Movie, né? Assim que chama. Até indico vocês assistir. É muito bom. E ali vai mostrar, né? A forma que a abelha trabalha. Então, é a mariposa e a abelha. E a mariposa também, ela vive unicamente conforme o momento dela, né? Ela busca prazer. Ela só busca prazer, a mariposa. E quando chega o inverno, né, ela desaparece. Enquanto que a abelha permanece lá no seu trabalho, armazenando, buscando aquilo que é necessário para ela viver, né? Para ela cumprir o seu propósito, dia após dia. Então, são esses dois tipos de pessoa, né? Tipo mariposa e tipo abelha. Consegue perceber alguém assim? Né? Mas o que tudo isso tem a ver com as vozes na nossa mente, tá? A gente já vai chegar lá. Assim como as abelhas, nós também podemos cultivar aquilo que é necessário para nós. E o que é necessário para a gente acalmar essas vozes na nossa mente? A gente precisa cultivar, né? Cultivar a paz e esse poder divino que a gente tem. Cada um tem dentro de si um poder divino, mas a gente precisa aprender a buscar ele dentro de nós. E precisa aprender também, por muito tempo, eu pedi a paz. Eu já falei isso para vocês. Eu sentava no meu quarto escuro e chorava. E eu rezava por paz, né? Eu pedia para Deus, para o universo, que eu queria paz na minha vida, porque eu nunca sabia como seria o próximo dia. Eu vivia em um momento em que eu nunca sabia como ia ser o próximo dia, o que me aguardava, né? Então eu pedia muita paz, até que eu comecei a perceber que essa paz que a gente pede tanto é a gente mesmo que tem que começar a criar. Como? Tomando decisões. Cada pequena decisão que a gente toma na nossa vida, mesmo que seja difícil, ela vai trazendo uma calma para o nosso coração. Ela vai trazendo um bem-estar na nossa vida. E essas vozes vão se acalmando na nossa mente, uma por vez. São muitas vozes. Então a gente tem que pegar uma voz por vez e acalmar ela. Então o primeiro passo é tomar a decisão, tá? Tomar a decisão de que tu quer essa tranquilidade e essa paz, né? Essa leveza na tua vida.
E identificar essas vozes que te impedem de fazer isso. E identificando, tu vai conseguir. Mas primeiro tu tem que prestar atenção, né? Quais são as frases que vêm na tua mente? Eu, por muito tempo, a frase que vinha na minha mente era: por que tu vai falar isso para as pessoas? As pessoas já sabem. Tudo que tu vai falar, as pessoas já sabem. Então essa voz ficava ali, né? E isso me impedia de fazer o meu trabalho, de poder ajudar mais pessoas, de poder trazer clareza, de trazer leveza para a vida das pessoas. Por quê? Porque eu ficava ouvindo essa voz. O que eu fiz? De vez em quando ela ainda aparece, mas o que eu faço? Né? Eu penso, bom, mesmo que a pessoa já tenha escutado, mesmo que a pessoa já saiba isso que eu tô falando, eu vou estar lembrando ela, né? Porque às vezes a gente vive tão no automático que a gente esquece das pequenas coisas. A gente esquece de parar e ouvir nossos sentimentos, de ouvir se o que prestar atenção se o que a gente está fazendo está nos levando a seguir o nosso propósito de vida, a nossa missão de vida, se nós estamos nos sentindo realizado, feliz, né, em paz com aquilo, ou se a gente só está fazendo o que os outros querem, o que alguém indicou pra gente fazer, mas aquilo não é bom pra nós, né? Então, essa foi a forma que eu encontrei de lidar com essa voz na minha mente. Sabendo que eu tô fazendo a minha parte, tô fazendo o pouco que eu posso fazer com o que eu tenho hoje. E logo ali na frente a gente vê o resultado, né? Então, assim, o que a gente precisa? É um triângulo, tá? E coloca pra mim se tu também tá buscando um pouco mais de paz, de leveza na tua vida, se tu tá buscando sair do piloto automático. Se faz sentido pra ti essas vozes que ficam na tua mente dizendo que tu não vai conseguir, ou que tu não é capaz, que tem alguém melhor que tu, né? Que tu não é inteligente o bastante. Já ouviu essas vozes na tua mente? Coloca se tu já ouviu. E tem um triângulo que a gente precisa estar sempre alimentando na nossa vida, para que a gente consiga, aos pouquinhos, ir cumprindo esse propósito. Tá buscando? Sim. E se a gente der ouvido para essas vozes, a gente fica louco, né? Fica louco, porque são muitas vozes. E geralmente elas nos colocam para baixo quando a gente não domina ela, né? Então esse triângulo que a gente pode estar sempre observando na nossa vida, ele faz o triângulo da calma, da doçura e da felicidade. São 3 elementos que a gente precisa estar sempre alimentando na nossa vida. Ele não vai surgir do nada. A gente precisa alimentar essa calma. A base é a felicidade, né? E a felicidade, claro que tem momentos difíceis, mas a felicidade é uma decisão, né? É uma decisão, é o decidir que independente do que aconteça, eu vou me sentir feliz naquele dia. E é um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Então hoje eu decido me sentir feliz, aconteça o que acontecer. Né? A doçura, como é difícil, né, a gente ter doçura na nossa vida, nas nossas palavras, nos nossos gestos, nas nossas ações, porque a gente pensa que se a gente for doce, a gente vai estar sendo fraco.
Mas não, né? A doçura, ela leva a gentileza. E a gentileza traz bem-estar para nossa vida. Como a gente se sente bem quando a gente consegue ser gentil com alguém, com uma pessoa ou com nós mesmos, né? Tu já fez uma gentileza, uma pequena gentileza para alguém? E quem é o beneficiado? É nós mesmos, né? Quando a gente faz uma gentileza. Como é gostoso. Então, observa, se pergunta, né? O quanto tu tá sendo calmo, decidindo ser feliz e alimentando a doçura. E a gente já falou sobre isso, que palavras, gentileza nas palavras e firmeza na atitude. Ser gentil nas palavras não quer dizer que tu é fraca, que as pessoas vão pisar em ti. Não, porque a tua atitude é firme. Faz sentido isso? Gentileza nas palavras e firmeza na atitude? Faz o teste e me diz como foi para ti ser mais gentil nas palavras contigo mesmo e com as outras pessoas e ter firmeza nas atitudes. Por quê? Por que isso? Porque a paz e o bem-estar é muito melhor, né? É a medicina que a gente precisa. É a medicina para o corpo e para nossa alma. Então, quanto mais eu conseguir trazer paz para minha vida, tomar decisões para pequenas coisas que me incomodam, mais paz eu vou ter, mais bem-estar eu vou ter, e isso vai curando a minha mente e a minha alma. Pega algo que não sai da tua cabeça. Tem alguma coisa aí que não sai da tua cabeça? Te sugiro tu pegar essa situação e tomar uma decisão em relação a ela. Mesmo que seja uma decisão só por um dia. Mas toma essa decisão que tu vai ver que essa voz, essa preocupação, ela vai sair da tua mente. Faz e depois me diz. É só a gente olhar para trás e ver algo que nos incomodava muito e a gente conseguiu tomar uma decisão. Aquilo saiu da nossa mente, né? Aquela voz. Então é isso. É sobre acalmar essas vozes, é sobre tomar decisões. Tomar decisões. A gente tem medo de tomar. Quem tem medo de tomar decisões? Bota aí pra mim. Medo. Medo. Estão vendo a lua lá? Como eu falei, eu fiquei em dúvida se eu ficava hipnotizada pela lua ou se eu vinha conversar um pouco aqui com vocês. Então eu resolvi fazer as duas coisas. Assim eu consigo ver a lua e falar contigo. E para te ajudar ainda mais com essas vozes, eu te sugiro escrever. Escreve aquelas frases que se repetem na tua mente. Escreve elas. Porque só conhecendo exatamente o que tu tá pensando, o que a tua mente tá te dizendo, tu vai conseguir dominar ela e tu vai conseguir mudar essa voz. Porque a nossa... Oi, titia! A nossa mente, a gente tem como... Não como controlar sim, mas a gente tem como colocar dentro dela aquilo que a gente quer. Programar, era essa palavra que eu queria. Programar a nossa mente, tá?
Então, assim, lembrem de fazer o pedido hoje para essa lua poderosa que tá, a primeira lua cheia do ano. Faz o teu pedido. Faz um pedido inteligente. Hoje de meio-dia eu fiz uma live curtinha falando sobre o pedido. Tá? Quem quiser assistir, eu deixei gravado. Eu contei a história do Inácio de Loyola. O que ele nos ensina sobre nossos pedidos, que muitas vezes a gente não sabe o que pedir, né? E eu separei uma frase também para tu usar junto com o teu pedido, tá? Que é: depois que tu fizer teu pedido pra lua, tu pode escrever ele num papel, tá? E tu vai escrever assim também, ó, como se o pedido já tivesse acontecido. Tu vai escrever: estou tão feliz e grato agora que. E aí tu escreve como se aquilo já tivesse acontecido. Vamos pensar lá num pedido, tá? A gente quer mais saúde, né? Pra que eu quero saúde? Para poder trabalhar, para poder cumprir a minha missão de vida, para poder servir ao mundo. É para isso que eu quero saúde, né? Não é para ficar sentada no sofá assistindo TV ou ter saúde para trabalhar demais, né? Ou ter saúde só para trabalhar. A gente tem que lembrar das outras coisas da vida, né? Então, tudo tem que ter uma harmonia, tudo que é demais faz mal. Então, se a gente pedir saúde, mas a gente não disser para quê, provavelmente a gente não vai ganhar. A gente tem que dizer o porquê eu quero aquilo. Tá? E o meu desejo tem que servir a um bem maior. O meu sonho tem que servir a um bem maior, não só para mim. Então tá, vamos lá, vamos dizer que eu pedi saúde, tá? Saúde física, mental, emocional. Estou tão feliz e grata agora que já estou com a minha saúde plena e posso servir ao universo. E posso cumprir o meu propósito de vida. Posso ajudar o próximo. Olha como a gente se sente quando fala isso. Experimenta falar. É certeza que o universo vai te realizar teu pedido. Porque tu tá falando com uma convicção, com um sentimento de gratidão já antes de receber. Antes de receber. Então, esse é o segredo, tá? E sobre a mente, que era o nosso principal assunto hoje, eu fiz um canal no Telegram, tá? Para facilitar a gente a lidar com essas vozes da mente, a trocar essas vozes. Então, nesse canal tem várias frases de afirmação que dá para ouvir por áudio ou ler elas, uma frase por dia durante 30 dias, que vão clarear a mente, vão trazer mais tranquilidade, vai trazer gratidão, vai ajudar a mudar essas vozes, o que a gente pensa sobre nós mesmos, sobre as pessoas. Então, é como se fosse uma reprogramação mental, tá? Lembrando que as palavras têm poder, sim, e o nosso pensamento também tem muito poder, né? Quem já pensou em alguém e essa pessoa ligou, mandou uma mensagem? Coloca pra mim. Se tu já pensou em alguém e essa pessoa te ligou ou te mandou uma mensagem, ou tu viu ela na rua,
Então é isso que acontece. Isso é o poder da mente. Foi a gente que chamou essa pessoa. Então, se eu tenho poder para chamar uma pessoa, eu tenho poder para chamar aquilo que eu quero para minha vida. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado o que a gente está falando e o que a gente está pensando. Que é isso que vai trazer situações para nossa vida. É só a gente parar e para pensar o que a gente pediu nos últimos anos, o que a gente pedia sempre para nossa vida de uma forma errada, né? E olha para a vida e vê se aquilo não veio para ti. E depois a gente se arrepende de ter pedido, né? Ah, não era isso que eu queria. Por isso que a gente tem que pedir certo, pedir direito, né? Então, aproveitem essa lua poderosa, façam os pedidos, escreve a frase: estou tão feliz e grato agora que tenho, e aí tu põe, agora que tenho saúde, agora que tenho dinheiro, agora que tenho uma mente tranquila, agora que tenho paz, né? Ou que tenho bastante trabalho, né? Que às vezes, em vez de a gente pedir dinheiro, a gente pode pedir trabalho, né? Oportunidades de trabalho. E se tu não tá ainda no canal do Telegram para as mensagens diárias, pode me pedir que eu te mando o link, tá bom? Então, um abraço, uma ótima noite, que a gente possa se conectar com essa energia incrível, né? E nos realizando a cada dia mais, começando pelas pequenas coisas, começando pelo nosso corpo, começando pela nossa mente, né? Pela nossa casa, e tudo vai se alinhando. Então, um ótimo final de semana, muita luz, clareza mental, e a gente vai se falando. Estamos juntas, né, nessa grande família que é a nossa tribo Ser Divino. Beijão, até mais, obrigada por vocês estarem aqui para a gente poder ter essa conversa. Então, até mais, a gente se fala. Beijo, agora eu vou ir olhar de perto para a lua. Até mais. Bons pedidos e se concentra aí na tua mente.